Bom dia, meu povo. Deus abençoe nossa semana. E o nosso final de semana que foi abençoado, né? Meu Deus. Eu falo para vocês que, para mim, é a data mais importante, talvez as duas datas mais importantes do ano. É o que simboliza o renascimento de Jesus, né? A ressurreição dele e o nascimento dele. Para mim, são as duas datas realmente comemorativas. Se a gente pode falar de data comemorativa, para mim são essas duas datas, porque representa algo muito forte. Fala sobre mim, sobre você, fala sobre a história do mundo, né? Fala daquele que fez algo que ninguém tem coragem de fazer. E quando eu falo sobre ninguém tem coragem de fazer, é alguém que entrega seu próprio filho pela sua vida, pela minha vida. Se eu parar para te perguntar, você jamais teria coragem de entregar o seu filho pela vida de alguém que você nem conhece. Eu fico me perguntando sobre como a gente não consegue, né, mesmo tentando, devolver para Deus exatamente aquilo que Ele fez por nós. Por que a gente tem tempo para tanta coisa e a gente não tem tempo para Deus? Por que a gente tem tempo para fazer tantas coisas e a gente não tem tempo para aquilo que realmente importa em nossas vidas? Por que a gente tem tempo de brincar, de jogar bola, de sair com os amigos, fofocar com as amigas? A gente tem tempo para sair para jantar, a gente tem tempo para viajar, para ficar assistindo besteira em rede social, coisas sem conteúdo, sem valor nenhum. A gente tem tempo de fazer vídeo, Reels no TikTok, Reels no Instagram, tudo, mas a gente nunca tem tempo para Deus. E o tempo que a gente determina para Deus, a gente ainda é impaciente, porque quando a gente normalmente vai para a igreja, as pessoas ficam olhando no relógio, contando segundos para acabar. Você tem um tempinho com Deus e conta a hora para acabar. É tão maluco pensar tudo isso, porque eu acho que no seu momento de imaginação mais fértil, você nunca vai conseguir imaginar alguém dar seu próprio filho para que você seja salvo. É como se o teu vizinho, ou teu vizinho não, alguém totalmente desconhecido chegasse para você está passando por uma situação muito difícil de vida ou morte, e alguém chega e diz assim, deixa eu te falar, eu vou entregar o meu filho para que você seja salvo. Você está precisando de uma doação de algo que vai tirar a vida de alguém, alguém chega para ti e diz assim, eu vou sacrificar o meu filho para que você hoje esteja aqui. É muito doido se a gente parar para pensar. É só algo sobrenatural, só algo vindo de Deus para a gente poder imaginar. Então ele não tinha como fazer nada que não fosse além da nossa imaginação humana e dos nossos limites terrenos, né? Só ele para fazer isso. E como é que a gente devolve isso para ele? Eu fico me perguntando isso. E aí quando eu paro para pensar sobre o tempo ele é algo que é tão precioso na nossa vida, mas a gente não distribui ele de forma correta muitas vezes. Se você perguntar para a maioria das pessoas que você convive e você falar sobre o tempo e a prioridade do tempo, normalmente ele vai falar que Deus é prioridade. Mas será que ele dá prioridade para Deus? Será que durante a semana a gente determina tempo para aquele que criou o mundo? A gente tem tempo para jogar bola, para conversar com os amigos, para fofocar, cortar o cabelo, para sair para jantar, para beber, para farrear, para festa, para qualquer coisa. Mas será que a gente tem tempo para gastar esse tempo com Deus de forma preciosa, de forma focada? A gente vai para a igreja e a gente fica olhando o relógio para saber a hora que acaba a igreja. E eu fico me perguntando, será que é Deus mesmo? A gente quer Deus para que Deus faça a nossa vontade, não a gente viva a vontade dele. Quando a gente acredita na Bíblia, a Bíblia não tem como a gente simplesmente isolar ela para as coisas que cabem para o nosso conceito do que a gente aceita, e esse é o grande problema das pessoas, né? A Bíblia é o seguinte, não, eu acredito na Bíblia, mas tudo aquilo que confronta aquilo que você pensa, você coloca ela numa caixinha de lado e coloca de lado exatamente aquilo que vai contra aquilo que você crê. Então, como eu vou ignorar algo simplesmente porque vai contrário ao que eu acredito? Cara, se na Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, eu vou acreditar, porque ou eu acredito nela toda, ou eu não tenho como fazer escolhas de forma isolada daquilo que realmente cabe para a minha vida. E normalmente a gente não sacrifica as coisas por Deus, porque a gente sempre tem aquele negócio, Deus vai me perdoar, Deus não é mau,
Ah, o livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Por quê? Eu já ouvi uma pessoa falar isso, não existe livre-arbítrio porque se eu escolho algo e eu tenho que pagar por aquilo, isso não é livre-arbítrio. Lógico que é. Existem regras. Assim como eu sou um pai e tem regras para o meu filho, eu disse, meu filho, você tem 2 caminhos a seguir. Você pode escolher um deles, mas um tem uma consequência, o outro não tem consequência. Isso é livre-arbítrio, sim. Deus dá esse livre-arbítrio para que a gente escolha as nossas escolhas, mas Ele não dá o livre-arbítrio para a gente escolher as consequências das nossas escolhas. Você já preparou para pensar isso? Se você está num prédio de 10 andares e você escolhe pular, sua consequência é morrer. Não tem como você fugir disso. Você não tem como no meio do caminho pulando, simplesmente falar, opa, estou arrependido e eu quero voltar. Não, mas ninguém está te obrigando a pular. Agora seria muito bom, né, se eu quisesse pular, chegar lá embaixo e simplesmente, não, eu escolho não morrer. Assim é muito bom. Eu estou contextualizando isso para que você entenda que a gente é muito falho enquanto ser humano. A gente quer chamar a atenção do mundo, mas a gente está cagando pro Criador do mundo. A verdade é essa, né? Se você for parar para pensar, a gente se preocupa mais em chamar a atenção da rede social do que daquele que é dono do sobrenatural. A gente tem mais tempo criando reels, conteúdo para o público que está aqui atrás de uma tela, do que pegando uma Bíblia e realmente lendo ela e dedicando tempo a Deus. Ele que realmente é a nossa prioridade. E eu fico imaginando, cara, a gente cria histórias erradas o tempo todo por conta das nossas prioridades. A gente fala sobre Deus ser nossa prioridade, mas na verdade a gente não tem tirado Ele como uma prioridade. E quando eu falo sobre prioridades, a gente tende a buscar Deus somente nos momentos ruins, né? E quando está nos momentos bons a gente normalmente esquece. Quer ver um negócio? Quando a gente fala sobre princípios, o princípio ele não é para ser no momento bom. É muito fácil você honrar princípio no momento bom. É muito fácil você não roubar quando sua conta está cheia. É muito fácil, né, você não adulterar quando você está do lado da sua esposa o tempo todo. É muito fácil, né, você não falar mal de alguém perto desse alguém. Princípio é no momento ruim, é no momento oportuno. Isso é princípio. É igual você abrir mão. Quando você abre mão de algo, se aquilo não te custa, isso não é abdicação. Isso não é renúncia. Renúncia é algo que te custa. É algo que dói em você. Isso é renúncia. E a gente normalmente só quer as coisas no nosso tempo. E talvez hoje você está passando pelo que está passando, eu nem sei o que é que você está passando. Porque você tem escolhido de forma errada as suas prioridades. Eu vivi de forma equivocada durante muito tempo, por ter escolhido as coisas erradas. E aí quando eu entendi que existe um momento na minha história onde eu abri mão de coisas que eu não conseguiria abrir, e vivi uma história completamente diferente. E hoje eu posso te falar, eu nem conseguiria pedir a Deus a vida que eu tenho hoje lá atrás. E quando eu falo sobre pedir a Deus, é sobre família, é sobre filhos, é sobre relacionamento, é sobre amizades, é sobre tudo que Deus construiu na nossa história. Eu nem teria como pedir, porque eu nem saberia se isso seria possível há 11 anos atrás. 11 anos porque foi exatamente a época em que eu tomei uma decisão e eu aceitei Jesus e toda a história mudou. Cacá, foi fácil? De jeito nenhum. Passei pelos meus piores processos. E passar pelo processo faz parte, porque o processo ele não vem para te paralisar, ele vem para te levar para um próximo nível, para uma próxima fase. Quando você fala sobre o processo, e eu entendo que é a fase do cajado, porque você passa pelo momento da cruz, como Jesus passou. É a crucificação, você vai ser caluniado, você vai ser rejeitado, você vai ser ignorado, as pessoas vão te chamar de louco. Eu vou te falar uma coisa, quando fui um novo convertido, eu fiquei louco. Eu fiquei louco ao ponto de olhar para todo mundo com olhos de julgo. Todo recém-convertido tem esse momento, né? As pessoas olham para você e você olha diferente, você começa a se achar melhor que todo mundo porque você aceitou Jesus e você diz, não, agora eu estou do lado certo e quem está do lado errado é profano. De um certo lado, de certo modo sim, mas a gente, enquanto ser humano, a gente sabe que a gente vai continuar errando muitas vezes ainda até acertar. E foi nessa loucura que eu descobri os milagres na minha vida. Porque milagre, ele simplesmente não chega para você de mão beijada, estendida assim, ó, servido numa bandeja, e você simplesmente pega ele. Milagre é decisão. Se você pegar a história da mulher do fluxo de sangue, ela não era a única mulher na época que tinha fluxo de sangue, né, que tinha essa hemorragia. Existiam várias outras mulheres, porém, por que só ela recebeu
o milagre é porque ela é melhor do que as outras, porque ela foi uma escolhida de Deus para receber um milagre. Não. Porque para você alcançar o milagre, você precisa estar disposto a correr atrás do milagre. Essa é a questão. Não é só a questão da fé, mas você tem que se mover e se posicionar para que o milagre aconteça na sua vida. Então a mulher do fluxo de sangue, na história da Bíblia, ela foi a única dentre tantas que saiu de casa, foi lá e tocou nas vestimentas de Jesus. Acreditando que seria curada, ela foi curada. Então ela teve a atitude e ela correu atrás do milagre. E eu falo para vocês, eu fui chamado de louco muitas vezes pelos meus amigos. Muitas vezes. Eles me chamavam de louco, tá ficando doido, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. E começavam a rir da minha cara. E aí eu ficava dizendo assim, porque Deus não precisa que a gente defenda Ele. Jesus não precisa que a gente defenda Ele. Ele sabe se defender, né? Mas era meio intrigante para mim ouvir as pessoas caçoarem da sua fé e de uma certa forma você só simplesmente ficar calado. E aí eu aprendi uma coisa, cara. Eu prefiro viver a loucura de Deus do que estar morando dentro de um palácio abraçado com o diabo. Digo para vocês, eu prefiro a loucura e a insanidade de Deus que me traça um caminho de salvação do que estar morando no maior palácio do mundo abraçado com algo profano e do diabo. Então eu vivi um milagre. Eu vivi um milagre porque eu sei de onde Deus me tirou. E isso não me torna melhor do que ninguém. Não, me torna alguém que decidiu ter a mudança de vida para que eu pudesse ser melhor para mim, não para os outros. Não é que eu mudo para mostrar para os outros que eu sou melhor, não. Eu mudo para provar para mim mesmo que eu posso ser melhor. Então todos os dias quando eu acordo, eu sei que Deus está me dando uma oportunidade de vida. Essa oportunidade eu não posso jogar fora, porque talvez seja a minha única oportunidade. Eu não posso ser que eu não tenha o dia de amanhã. Pode ser que você não tenha o dia de amanhã. Então, se Deus está te dando essa chance hoje, faz as mudanças necessárias hoje. Corrige a rota, recalcula, eu faço isso todo dia. Ontem na igreja eu me peguei pensando por algumas coisas, eu digo assim, eu estou errando nisso, eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso mudar minha mente, minha mentalidade, a forma de pensar sobre as pessoas, porque você pode até julgar a atitude, mas você não pode julgar as pessoas. Então a mulher do fluxo de sangue, ela é alguém que não desistiu de buscar o seu milagre. Então o milagre não é para quem merece, é para quem não desiste, é para quem está disponível, é para quem corre atrás, é para quem é determinado. Talvez algo não está acontecendo na sua vida ainda porque você não se posicionou da maneira correta. E quando você se posiciona para correr atrás do seu milagre, Deus está lá com ele pronto para te entregar. Mas você precisa se posicionar, você precisa tomar atitude, você precisa estar disposto e disponível para que o milagre aconteça na sua vida. Então não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, não desista de buscar o milagre, seja por uma enfermidade, seja um sonho da sua vida, um projeto, seja sobre a vida dos seus filhos, dos seus familiares, sobre a vida de alguém. O milagre ele pode te alcançar desde que você esteja disponível também a alcançá-lo. É uma união, é uma conversa, aqui ó, é um momento de conexão que você consegue encontrar o seu milagre. Então esse é nosso maior desafio, mudar de rota toda hora. Esse é o nosso maior desafio, tentar ser melhor todos os dias. Esse é o nosso maior desafio, amar as pessoas que talvez hoje você não ame. Esse é o maior desafio e milagre, é você poder perdoar pessoas que você necessita perdoar. É liberar perdão, e o perdão não é sobre a pessoa que você libera, é sobre você. É você tirar das suas costas uma mochila carregada de pedras e cada um escrito uma etiqueta com adjetivos que você joga sobre as pessoas, mas que pesa sobre você. O perdão pedras com etiquetas e adjetivos escritos sobre outras pessoas que você carrega nas suas costas. Essa é a mudança que é necessária. Isso é milagre para Deus. Não é uma pessoa que não fala voltar a falar, uma pessoa que não escuta voltar a ouvir, uma pessoa que não anda voltar a andar, uma pessoa que não enxerga voltar a enxergar. Milagre para Deus é a gente poder melhorar como ser humano todos os dias e aprender a perdoar. E eu como ser humano falho, eu me pego julgando alguém. Sabe quando você vai para uma rede social e você de forma tendenciosa é induzido, manipulado, né, de forma indireta a criar um pensamento sobre alguém? Você já teve aquela sensação de olhar alguém, de você julgar, você nunca conheceu a pessoa, nunca ouviu falar nada, mas você vê ela, você julga no olhar, só pela aparência, e quando você conhece, você quebra a cara? Eu tenho isso toda hora. Toda hora eu encontro alguém que eu julguei algum dia e eu tenho vontade de pedir perdão, e eu peço perdão, muitas vezes. Ainda falta pessoas eu pedir perdão.
né? Por ter julgado pelo olhar. Mas pessoas que eu nem conheço. Mas eu estou tentando melhorar como ser humano. É difícil às vezes você colocar para fora essas fragilidades e reconhecer. É por isso que eu falo, autoconhecimento não é você saber das suas habilidades. É muito fácil saber do que você é bom. Autoconhecimento é você saber suas fraquezas e reconhecer elas. Jesus, no momento da crucificação, naquele momento ali que ele vê tudo aquilo acontecer durante aqueles dias, né, onde ele foi humilhado, ele foi chicoteado, açoitado, cuspiram nele, fizeram tudo de ruim com ele. É muito doido você pensar que alguém olha para tudo aquilo e fala assim: Pai, perdoa ele porque eles não sabem o que fazem. E eu digo para vocês, nós não sabemos o que fazemos. Muitas vezes a gente faz o papel daquelas pessoas que crucificaram Jesus, só que em vez de Jesus estar sendo colocado na cruz, a gente coloca outras pessoas. Muitas vezes a gente joga pedra em outras pessoas. Muitas vezes a gente cospe em outras pessoas. Muitas vezes a gente profere palavras pesadas que entram na carne como um chicote. Muitas vezes a gente faz isso e a gente não percebe. A gente está no lugar daquelas pessoas que crucificaram Jesus. E aí quando você para pensar que a maioria ou quase todas as pessoas, ou todas as pessoas que jogam um peso sobre alguém através do jugo, jamais suportariam estar no lugar dela. Você jamais suportaria estar no lugar de alguém que está sendo julgado por você. Só que quando você julga, você também é julgado. Quando você atira uma pedra, também atira uma pedra contra você. Quando você cospe, você é cuspido. Quando você profana, você é profanado. Quando você adultera, te adulteram. Quando você rouba, te roubam. Tudo volta para você. Tudo. Porque o prestamento de conta não é aqui na terra, é com Ele. A prestação de conta não é com pessoas, é com Deus. Por isso que a gente precisa ser melhor. Hoje eu estou falando muito, mas é porque eu estou muito reflexivo sobre tudo isso que está acontecendo, sobre os tempos que a gente tem vivido. Então, quando você passa pela crucificação, e aí eu estou trazendo agora a sua vida para essa situação, você tem um momento do cajado, que é o momento do silêncio, é aquele momento em que a morte comemorava que Jesus morreu. A morte comemorou na crucificação, a morte comemorou no momento do cajado, que é o processo, e a morte comemorou ao terceiro dia, até que ele ressuscitou. E aí ele chega para a morte e fala assim: ó, morte, você perdeu. Você perdeu, porque eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. E aí eu te falo, suporta a crucificação, suporta o processo, porque a ressurreição é o propósito. Jesus sabia tudo que ele ia passar, porque ele tinha uma palavra. E ele suportou, porque ele sabia que o propósito era muito maior do que a cruz e o cajado. A coroa era melhor.